Olá, tudo bem? E hoje continuaremos lendo e comentando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, analisando a questão da ressurreição. E aqui Emmanuel escolheu um versículo polêmico, e que muitas vezes ao ler a gente pode pensar, isso aqui serve para muitos sustentarem a ideia da ressurreição material dos corpos. É uma passagem de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E Paulo escreveu o seguinte: E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E aí Emmanuel, no capítulo 68, sob o título Além Túmulo, esclarece da seguinte maneira: Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, Emmanuel começa abordando as diferentes escolas sobre o que acontece após a morte. Então, uns vão dizer, vai ter lugares determinados, por exemplo, céu e inferno. Outros vão pregar o sono até o dia do juízo final. Cita essas duas, mas temos aí uma outra infinidade de escolas pregando, comunicando o seu entendimento sobre o que acontece após a morte. E aqui Emmanuel já deixa alguma pista, porque ele vai dizer o seguinte: embora eles façam esse tipo de divulgação, colocando as suas ideias, que é, vamos dizer, parte da liberdade de expressão, eles obscurecem o problema da morte. Ou seja, em vez de deixar em termos claros, a coisa fica mais confusa. Não é possível, através das outras escolas, ter uma visão palpável, concreta, 100% entendível do fenômeno da morte e do post-mortem. É necessário, então, lutarmos contra essas obscuridades para deixarmos a vida no mundo espiritual inteligível e racional, acessível a todos. Ele vai prosseguir. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. E esta afirmação dele vai ao encontro de Allan Kardec, quando diz que o homem amadureceu e agora precisa que os ensinamentos religiosos estejam de acordo com a lógica e com a razão. Se houve tempo em que bastava a doutrina das penas eternas, a noção de céu, de inferno, hoje não dá mais. Na época de Kardec ele já afirmava que não dá mais. Hoje, se observarmos, inclusive, assunto de piada. É muito fácil entrar na internet e encontrarmos piada sobre gente que foi pro inferno, gente que foi pro céu, porque agora é um assunto até jocoso. Então é necessário oferecer ao homem um alimento maduro, de acordo com a sua inteligência. E Emmanuel prossegue. Ressurreição, e ele vai entrar agora no assunto, é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Opa! Aqui há um conceito bastante interessante. Ressurreição é vida infinita. Ou seja, vida que não acaba mais. Uma vida sem fim. E aí, nós que conhecemos bem os textos espíritas, que temos contato com as obras de Allan Kardec, já podemos ir pensando que tipo de vida ele está se referindo. E mais, sendo uma vida sem fim, uma vida infinita,
no que ela se constitui? Trabalho, júbilo e criação na eternidade. Ou seja, em um tempo também sem fim. Então, esta ressurreição, que é a vida infinita, se constitui pelo trabalho, ou seja, por ocupações. E aqui relembramos que esta obra estuda a lei moral do trabalho. Além do trabalho, o júbilo, ou seja, a alegria e a criação. O trabalho é algo bastante entendível por qualquer um de nós. Nós sabemos das inúmeras tarefas e atribuições que os espíritos têm no mundo espiritual. O júbilo também, porque encontram alegria em ser úteis, em estar em atividades. Mas e criação? Sim. Aqui a criação, tanto artística, seja musical, literária, teatral, enfim, mas também a criação de novos postos de trabalho, de novas instituições de auxílio, de novos conhecimentos. Lembrando aqui, fazendo um gancho com o André Luiz, né, que somos co-criadores em plano menor. Então, Deus nos dá atribuições, e aí nós vamos da criatividade pertencente ao espírito imortal para desempenhar bem estas tarefas. Então, a vida assim se constitui de trabalho, júbilo e criação. E ele segue. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Aqui ele volta para o que a gente tinha trazido no começo. As contradições afirmadas por inúmeras escolas que obscurecem o fenômeno da morte e da vida no mundo espiritual. Ora, se a vida se constitui, ela é trabalho, júbilo e criação, como é que se pode ficar adormecido? Como é que se pode ir para a condenação, para as alegrias eternas? Como é que se pode deixar de ter ocupações úteis? Não pode. É uma contradição, é um equívoco. Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Claro, obviamente, todos os teólogos têm o respeito pelo seu trabalho, porque ali há muita dedicação, há muito serviço da inteligência. Mas agora, não é porque devemos respeitar que não devemos analisar, criticar, no sentido de avaliar, de pensar se tal ideia está correta ou não, se é boa ou não. Como ele coloca o benfeitor, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Não há nenhuma atitude desrespeitosa aqui com Emmanuel. Ele não quer destruir aqui os outros. Ele quer colocar o assunto em pauta, na mesa, para que ele cresça, para que ele progrida, para que entre o elemento da lógica humana, na sua simplicidade, e contribua, reformando aquilo que não está adequado. E aí ele finaliza, comentando o assunto, e agora vai voltar a Paulo, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Belíssima passagem, belíssima página. Porque se lembrarmos do episódio em que Jesus volta após o episódio da crucificação, ele aparece a Maria Madalena e diz que ela avise os seus discípulos
porque ele iria adiante deles já na Galileia, onde os esperaria. Então, após o retorno do mestre, após a crucificação, ele volta trabalhando, em atividade. Por que ficaríamos ociosos após a morte, então? Por isso aqui, Emmanuel ressignifica, dá um novo significado para o termo da ressurreição. Recordando o que ele falou, ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. E que todos nós possamos ter isto bem em mente, aproveitando desde agora a chance que temos para que esta ressurreição, para que essa entrada na vida infinita seja bem proveitosa. Para que saibamos encarar os textos de Paulo com o significado que eles têm, mostrando aqui a importância do trabalho, do aperfeiçoamento íntimo, do nosso processo de evolução espiritual, nos tornando indivíduos melhores, nos livrando de nossas imperfeições e cumprindo a vontade de Deus com alegria. E você, o que você achava da palavra ressurreição antes do texto aqui de Emmanuel? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!